Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e lá na internet. Acesse tudo sobre o nosso site em futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser e também pode compartilhar aí nas suas redes sociais. E o programa de hoje, em breve, vai estar aqui também nessa playlist. Bom, e o mercado global de videogames deve fechar o ano de 2015 com uma movimentação de 276 bilhões de reais. E o Brasil contribui com uma boa fatia nessa conta. As vendas de jogos apenas em tablets e celulares cresceram 780% entre os anos 2009 e 2014, segundo estudos de empresas do setor. E a garotada é o público-alvo de grande parte desses lançamentos, ou seja, é fácil garantir a atenção deles com os games. O que muitos pesquisadores e educadores ainda tentam desvendar é como utilizar esse potencial para fins educativos. Um exemplo é o ensino de matemática, já que num ranking com 65 países, o Brasil ocupa a posição 58 no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. E aí, será possível aplicar o fascínio que os jovens têm pelos jogos para resolver questões também na sala de aula? Bom, esse é um dos temas que a gente discute hoje. Então, nessa conversa, recebemos aqui no estúdio a Maíra Pimentel, que é cofundadora da Tamboro Educacional. Bem-vinda, Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Obrigado você. Também conosco aqui no estúdio está o Antônio Marcelo, que é game designer, pedagogo e fundador da Riachuelo Games. Bem-vindo, Antônio. Tudo bom. E ainda conosco o Rafael Parente, fundador da Ondê Educacional e do Laboratório de Inovação Educacional. Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Bom, você em casa, como sempre, também é o nosso convidado para seguir acompanhando o nosso bate-papo nos próximos 25 minutos. E como eu citei aqui, matemática é um dos grandes problemas aí dentro da sala de aula. Quando você faz qualquer pergunta, aí, uma enquete básica com os alunos, grande parte deles vai dizer que tem dificuldades de trabalhar com matemática. Maíra, vocês resolveram escolher essa disciplina para fazer um dos novos jogos da Tamboro. Então, vou mostrar já aqui o site dentro do Facebook, o Senhor X. E aí é um grande desafio, né? Tornar essa questão da matemática tão complicada e que tem esse fantasma em volta do ensino de matemática num jogo atrativo e interessante para os alunos. É exatamente isso. Acho que matemática é esse desafio que você falou, né? Eu acho que é o grande nó, um dos principais nós da aprendizagem hoje no Brasil e no mundo. E uma das coisas que a gente tem pesquisado e estudado muito é exatamente onde está um desses principais nós da aprendizagem. E a gente vem avaliando as pesquisas, tanto o PISA como uma avaliação internacional, o Prova Brasil, que é uma avaliação nacional, e a gente descobre que essa transição da aritmética para a álgebra, que é o que acontece na mudança do Fundamental 1 para o Fundamental 2, é onde normalmente os alunos começam a aprender menos. E aí a gente comete, assim, eu acho que é um ato perigoso, que é o momento que a gente separa quem dá para matemática de quem não dá para matemática, né? E todo mundo tem potencial de aprendizagem eterno, né? A neurociência cada vez mais mostra que o nosso cérebro é muito elástico, né, e plástico, e que a gente tem chances de explorar e desenvolver aspectos cognitivos e socioemocionais a vida inteira, né? Não apenas na infância ou na juventude. Então a gente criou o Senhor X, que é um aplicativo para trabalhar exatamente a questão da álgebra, mas usando uma metodologia inovadora, que é trazer a metáfora e os elementos de jogos para o processo da aprendizagem da álgebra de um jeito mais significativo, relevante para essa garotada. Bom, como eu mencionei na abertura do programa, o mercado de games cresce mundo afora, aqui no Brasil não é diferente, até segundo estimativas aí dos especialistas no setor, o faturamento dos games superou o da indústria do cinema, que por muitas décadas foi aí o principal blockbuster da área do entretenimento. Agora, Antônio, essa virada aqui, como disse a Maria, de pegar algo mais complicado, eventualmente, e transformar em algo interessante. A gente sabe que os jogos aqui, quem começa a jogar um jogo, sim. Quem gosta de um jogo, fica lá e quer desenvolver aquela tarefa, quer chegar até o fim, quer virar o jogo, né, na linguagem de quem joga. Então, chegar nesse desafio de colocar um outro conteúdo, que não seja simplesmente entretenimento ali, é o principal desafio? Uma coisa que é importante dentro dos jogos, que a gente sempre costuma falar, que existe um conceito muito importante que é o conceito do flow, o game flow. O que é o game flow? É você, por exemplo, pegar toda a atenção da pessoa para o teu ambiente de jogo.
É um dos maiores desafios que, por exemplo, como game designer ou como qualquer pessoa que faz um jogo, e mediante a qualquer situação, seja de entretenimento e principalmente o educacional, né? Aliás, eu não gosto de educacional, eu gosto de chamar de jogos que educam, né? Eu acho que é mais interessante isso. É você captar essa essência, captar a atenção da pessoa em todo ponto, ou seja, você conseguir trazer o jogador para o teu mundo. Isso é uma das tarefas mais difíceis. Quando a gente fala com educação, isso se torna um pouco mais complicado. Mas eu acho também que é uma questão de linguagem, a questão de como é que você vai apresentar aquilo para a pessoa. Uma das coisas que a gente teve, assim, digamos assim, experiências positivas foi de transformar o jogo numa coisa que o aluno, no caso, eu gosto de falar o educando, ele consiga visualizar aquilo como uma coisa do seu dia a dia. Então, um dos grandes desafios nossos é exatamente captar isso, trazer isso digamos assim, trazer para dentro de uma sala de aula a mesma emoção, as mesmas coisas que ele tem num jogo de entretenimento lá no seu console, seja no seu PC, no seu PS4, no seu Xbox. Ou seja, isso é um grande desafio. Mas não é difícil. Eu acho que existe um elo, uma ligação muito importante entre o educando e o educador. E uma coisa que a gente ataca muito, não é só o educando, ataca, digamos assim, é o educador. É procurar mostrar para ele que, olha, você está recebendo um tipo de coisa, um material que vai te ajudar muito na tua sala de aula. Então, existe também esse processo de trazer o educador para dentro do jogo educacional. Então, esse é um ponto básico que a gente acha, é conseguir captar essa essência, trazer o cara lá para dentro, o cara vibrar, consegui fazer isso, mesmo que seja matemática, qualquer outro assunto, né? Isso é um ponto extremamente, assim, vital na nossa opinião. A gente discute muito aqui no Conexão também como tornar as aulas mais atraentes. Esse é um desafio, né, Rafael? Porque os alunos lá fora da sala de aula, em casa, onde quer que estejam com seus aparelhos de celular ou tablet, estão lá jogando, estão super interessados, tem uma atenção que eles dispensam nisso. Então, a escola pensar um pouco mais em abrir esse espaço e o educador também saber como receber e aplicar os jogos no dia a dia pode ser uma forma de tentar unificar esses dois conteúdos? Com certeza, e aí vem a questão da gamificação da educação e da aprendizagem, né? Antes eu queria fazer 2 comentários só. Eu concordo muito com a Maíra e com o Marcelo, só fazer alguns comentários, né? O primeiro é que já com 8 anos de idade, a gente tem 53% das crianças no Brasil que não conseguem responder contas simples. 10 menos 7, por exemplo. Então, o problema aqui no Brasil já começa muito cedo. Na idade de alfabetização, elas já começam não conseguindo fazer contas simples, então depois álgebra, enfim, é criada uma bola de neve que depois no 5º ano, 9º ano... Aí fica mais difícil, né? Lá no final do ensino fundamental se recuperar o que não foi trabalhado no começo dos anos iniciais. E também eu acho que nós 3 aqui, a gente também batalha para tirar essas classificações dos jogos, porque no final das contas todo jogo gera aprendizagens. Existem aprendizagens em todos os jogos. A gente pode criar um jogo com interesses diversos, mas pode ser um jogo SimCity, Civilization, vários jogos aí que não foram criados para serem utilizados dentro da escola e dentro de sala de aula, mas que são utilizados e podem ser utilizados para aprendizagens várias. Inclusive não só para história nem para matemática, mas para socialização e até para coordenação motora, muitas vezes. Eu lembro que eu comecei jogando Atari há muito tempo, né? E aquilo foi super importante, assim, até para o meu pensamento, o meu raciocínio, né? Agora, voltando para a questão da gamificação, a gamificação ela está relacionada não só à utilização de games, de jogos digitais e jogos analógicos na sala de aula, mas à utilização também de estratégias e de elementos de jogos nas escolas e nas salas de aula. Por exemplo, na questão da avaliação. A questão da avaliação é muito ruim, porque quando você faz uma prova, teoricamente, você começa com 10 e a cada erro você vai perdendo. Então, a própria psicologia da avaliação é ruim para as crianças e para os jovens. Né? Se a gente mudasse o que acontece nas escolas e em sala de aula para a cada tarefa que você consegue cumprir, a cada fase que você passa em sala de aula, a cada aprendizagem que você consegue comprovar, você vai ganhando um ponto, só aí você já conseguiria aumentar a motivação. Como é no videogame, né? Você vai passando uma fase, ganha mais uma estrelinha, ganha mais uma vida, ou ganha lá mais força, mais energia para superar os próximos obstáculos. Podia ter essa outra lógica. É uma inversão de lógica, né? E por que isso é tão importante? Por que isso pode, de fato, revolucionar a educação, não só aqui, mas em todos os lugares?
Acho que a principal crítica dos educadores, dos professores aqui no Brasil e no mundo hoje, está relacionada principalmente à falta de interesse, falta de engajamento, falta de atenção e de concentração das crianças e dos jovens enquanto estão em sala de aula. Por quê? Porque esse modelo que está aí é um modelo ultrapassado, é um modelo fracassado e é um modelo que precisa mudar. Né? O mundo hoje, quando nós fomos alunos, a gente já não achava bom ficar lá sentado, ouvindo professores, copiando do quadro. Hoje está muito pior. Então, se a gente utiliza a gamificação, se nós conseguimos trazer os jogos para dentro da escola e da sala de aula, a gente consegue aumentar e reconquistar a paixão das crianças e dos jovens pela educação. Agora, você mencionou alguns dos jogos, né, muito conhecidos aí, que de fato a garotada já passa muitas e muitas horas em casa, principalmente nos consoles ali jogando. Aproveitar um pouco também desse conteúdo que já existe, ou dos jogos que eventualmente já estão aí popularizados, e tentar descobrir ali como aproximar esse conteúdo que a criança já domina para a sala de aula. Pode ser também uma forma de aproximar esses dois mundos, Maíra? Claro, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que pegando também um pouco da fala do Rafael, todo jogo ele tem uma intencionalidade por trás, né? E, na verdade, tudo que você faz, especialmente em relação à educação, não pode ser aleatório, ele tem que ser intencional. Então, acho que hoje tem vários blockbusters que podem ser exatamente o ponto de partida para conectar essa educação formal, tradicional, né? Que a gente tem reproduzido esse modelo de séculos atrás, e conectar com esse game que esse garoto já joga, né? Esse menino já joga isso. Então, e ampliar o olhar para pensar que um Civilization não necessariamente está restrito à questão da história, e aí eu acho que é um desafio que a gente tem, né, do trabalho no dia a dia com os educadores, de ampliar um pouco a sua visão na hora que analisa um game como esse. Né? Porque ali tem estratégia, ali tem resolução de problema, ali ele vai lidar com frustração, né? Com operação, então cooperação e trabalho em equipe. Então tem diversos aspectos para além do conteúdo que são super importantes hoje no século XXI e que dá pra gente explorar. Sobre um parênteses, Maíra e Rafael, que vocês mencionaram o Civilization, para quem não está aí no meio do mundo dos games, explicando o que é o Civilization. Ele é um game que fala, na verdade, sobre história, né? Revoluções na história. Ele está contextualizado em determinadas épocas, né, da história da humanidade. E aí a gente acaba sempre conectando Civilization a um jogo de história por isso. Mas eu acho que é uma visão um pouco míope falar que ele se esgota apenas no universo da história, né? Mas ele que é um muito exemplo desses, né? De algum conteúdo ali que não foi criado para ser usado na escola ou para a educação, mas que tem um papel ali, pode ser desenvolvido nesse sentido também. Exatamente. E pode ser um ponto de partida para essas outras conexões até chegar à utilização de um game, né, ou de um software educacional, ou de um objeto interativo que tenha sido criado, né, desde o seu ponto de partida com uma intencionalidade pedagógica, né? Eu acho que tem esses dois elementos. E, na minha opinião, o melhor game já inventado, sou viciado até hoje. Esse é um clássico desde eu joguei a primeira versão e a gente denuncia a idade, né? Eu joguei a primeira versão. Não se entrega assim. Não tem como esconder isso, né? Mas o Civilization, pra mim, eu considero ele um clássico. Ele é um jogo... Inclusive, eu fiz até em sala de aula, fiz uma experiência uma vez com isso. Foi muito legal porque os alunos começaram a pesquisar determinados pontos. Porque o Civilization ele tem muito das maravilhas do mundo, né? Então, vamos ver aí, por exemplo, o que foi o Colosso de Rhodes, Biblioteca de Alexandria, aquela coisa toda. Então, você abre um leque muito amplo. Agora, eu queria só fazer um ponto, que a gente está falando muito de eletrônico. Agora, eu vou puxar um pouco para o meu lado também. Faça esse papel. A gente está vivendo hoje uma renascença dos jogos de tabuleiro ou board games. E a gente tem tido uma experiência muito grande em trazer o board game para a sala de aula. Existe hoje no Brasil empresas que estão trazendo jogos internacionais já consagrados. E um trabalho que está sendo feito é colocar esses jogos dentro da sala. Isso também a gente tem, de certa forma, um alcance muito grande, porque você pega, de repente, uma comunidade carente que está longe, que não tem, às vezes, uma internet, que é uma realidade do Brasil. A gente fala muito do software, do hardware, nos grandes centros. Mas a gente tem visto também que lá no interiorzão, que às vezes não chega nem a eletricidade, você pode chegar com um tipo de jogo que vai passar uma mensagem, uma educação, então uma realidade para aquela situação. Vocês falaram muito de cooperação, eu acho muito interessante que existem modelos de jogos cooperativos hoje que as pessoas jogam contra o jogo. Então você pode trabalhar uma série de fatores, cooperação, digamos assim, auxílio, a parte de meio ambiente, tudo isso, dentro de um jogo de tabuleiro. Então esse viés do jogo é uma coisa muito ampla, é muito rica. A gente não está só hoje colocado dentro de uma determinada situação.
E como a gente está passando por essa renascença, né, eu tenho que falar isso porque é uma realidade, inclusive no Brasil, o jogo de tabuleiro já está sendo usado em sala de aula. Tem pessoal em São Paulo que está usando, a gente aqui no Rio trabalha com isso. A gente também. E, inclusive, eu acho que a Maíra poderia... Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Desculpa te interromper, Marcelo. Acho que como você poderia, a partir de um jogo de tabuleiro, depois criar um aplicativo ou algo que falasse a mesma linguagem. Na Conecturma, a gente tem a Conecturma tanto em aplicativos e plataformas digitais, como em jogos de tabuleiros e livros digitais. Então, partindo do conceito do storytelling transmídia do Henry Jenkins, eu acho que a Maíra, com a Tamboro, poderia, por exemplo, desenvolver o Senhor X para jogo de tabuleiro, jogos analógicos também, de carta, de repente. Acho que tem uma coisa interessante dentro desse universo do analógico e do digital, né? Hoje se falam, na realidade. Exatamente. Primeiro que a base é a mesma, né? Então o ponto de partida é o mesmo. E o grande desafio, acho que dessa educação contemporânea é exatamente a gente conseguir explorar o que há de melhor no analógico e o que há de melhor no digital. Cada criança aprende de um jeito, cada pessoa, né? Cada indivíduo aprende de um jeito diferente, num ritmo diferente, de uma forma diferente. Então, acho que a beleza, né, da gente poder pensar a educação mais inovadora e mais contemporânea é exatamente entender que esses dois mundos, né, que é o que a gente chama tanto de educação híbrida, onde você mescla esses dois elementos, acho que é o grande pulo do gato, né? E aí trazer só a questão da linguagem digital, que eu sei que também é muito do universo do Antônio Marcelo, é muito porque é a linguagem da juventude contemporânea, né? Sim. E aí também complementando um pouco da tua fala, quando a gente fala do interior do Brasil, falo que o Brasil é composto de vários Brasis, né? Esse é um grande desafio quando você pensa um país que tem hoje cerca de 36 milhões de alunos na educação básica. 85% dentro da rede pública, né? Esses são mais ou menos os percentuais. Cada realidade é muito distinta, né? Você falou de dificuldade de acesso à internet no interior, mas mesmo na capital, a gente fez um programa recentemente aqui falando, mesmo no Rio de Janeiro, né? A segunda maior cidade do país, tem locais da cidade onde não tem uma rede de banda larga, por exemplo, uma escola. Exato. Ou se tem, fica restrita a secretaria e a diretoria, os alunos não têm acesso. Então, é um grande desafio também a ser transposto. Né? E aí, por isso que eu acredito tanto, na verdade, no poder da inclusão digital através do mobile, né? E aí eu acho que a gente tem um outro programa para discutir, mas que assim, é a grande ferramenta de inclusão digital, né? Onde quer que você esteja, você tem alguém com um aparelho celular e que tem ali um pacotinho de dados, né? Ou ele entra num lugar que tem um Wi-Fi. Então, eu acho que isso também é um outro grande... Esse mobile que é o jogo mesmo, o celular ali mesmo, o mais básico, com algum plano que a garotada, grande parte dela já está com ele no bolso e pode ser utilizada essa ferramenta também para a educação. Uma coisa que é interessante, que falando sobre o mobile, sobre inclusive essa parte da transmídia, que hoje é uma realidade muito importante. Você, por exemplo, tem jogos hoje que trabalham com elementos físicos dentro dele, que interagem. Tá? O mobile, para a gente, ele tem sido visto como uma ferramenta bastante inovadora, porque todo mundo, toda garotada tem mobile. Sim. Então você consegue puxar o pessoal lá para dentro através do mobile, você consegue criar aplicativos, uma coisa que hoje até os próprios jogos já estão se falando em termos de aplicativo. Você tem um aplicativo que interage com vários jogos diferentes, acontece isso hoje. E isso, em termos de educação, é interessante, que você pode começar a colocar conteúdo ali dentro e trazer esse conteúdo para, como eu falo novamente no início, trazer atenção, né? Botar o cara ligado naquele mundo e ele vai começar a se desenvolver com relação àquilo. Então, tem muitas ferramentas, né? Existem muitos caminhos. Agora, a gente tem uma barreira muito grande que, às vezes, eu novamente falo, é o educador. Porque, às vezes, você já deve... Não só o educador, mas o próprio gestor de educação, exatamente, né? Isso vem desde a gente falando de escola pública, mesmo o secretário assumir esse compromisso de fazer essa mudança, né? Eu quero defender Diga os lá, professores Rafael. um pouco, porque eu acho o seguinte, existem 3 coisas essenciais para a inovação chegar até a ponta. A primeira questão, que é essencial, é a infraestrutura. E sem infraestrutura não adianta você querer criar vontade no professor, porque não vai acontecer. Como a gente acabou de falar, se não tem a internet, se não tem o computador funcionando, se não tem a infraestrutura lá no lugar direitinho, não vai acontecer. A segunda, de fato, é a vontade do professor. E aqui no Rio, como eu fui subsecretário por 4 anos, e a gente criou a Educopédia, criou o Rio Educa, criamos várias coisas, inclusive vocês criaram junto comigo aqui no Rio, na época, a gente viu que as
professoras estão muito afim de inovar, e estão muito afim de usar as novas tecnologias, e estão muito afim de usar games em sala de aula, sabe? Então, assim, eu fiquei super surpreso positivamente, bem impressionado com a vontade das professoras de quererem inovar e trazer essas inovações para dentro de sala de aula. A gente fez uma pesquisa, inclusive com o apoio do eFuturo, e a Maíra, na época, estava no eFuturo, e a gente constatou que o primeiro desejo das professoras do Rio de Janeiro era ter capacitação relacionada a novas tecnologias. Esse ponto que eu queria te né? mostrar, eu queria falar. Só fechar rapidinho. Então, primeiro é a infraestrutura, a segunda é a vontade existe. E a terceira é que elas precisam ter a competência para utilizar. A competência também precisa da vontade do gestor público. Ou seja, se a secretaria, se o gestor não investe na formação das professoras que estão lá na ponta para que elas se sintam à vontade para utilizarem os jogos, as novas tecnologias, etc., não adianta nem ter infraestrutura e nem ter a vontade das professoras, porque essa utilização não vai acontecer. Sem dúvida. Parei por aqui. Não, esse é um ponto que eu queria até complementar. É muito difícil, às vezes, para um educador, é o famoso elefante branco, né? O cara não tem nenhum tipo de, digamos, apoio, não tem uma formação. Isso é uma coisa que a gente batia muito, é a formação do educador. Porque você chega, olha, eu tenho um processo educacional maravilhoso, está aqui. O cara vai olhar para aquilo como se fosse, poxa, que isso? Mais um problema para eu colocar em sala de aula, a verdade é essa. Não existe uma política, não existe uma visão de pegar o educador, olha, cara, a gente está com um negócio muito bacana para você, mas senta aqui que nós vamos passar um treinamento. De fato, o desafio da formação continuada do educador, porque mesmo o projeto que ele foi desenvolver agora, daqui a um ano, com a tecnologia como avança, já vai estar defasado e assim vai. É uma formação que ele não pare agora e faça aquele curso, como 20 anos atrás ele fazia, estava pronto para dar aula, né? Acho que dar aula também esse professor está atualizado com as novas tecnologias, com que está atraindo os alunos cada vez mais e chamando a atenção deles. Que eu acho que seria nós também, além de trazermos o professor para essa formação continuada, é criarmos os jogos com os professores. Sim. Ou darmos uma plataforma básica, esse é o jogo, e dentro desse jogo você pode ir além e criar outras fases, trazer outros conteúdos para dentro do jogo também. E deixar que as professoras não se sintam também uma camisa de força, mas que elas consigam criar a partir dos jogos que nós estamos criando. Uma experiência interessante que a gente teve, foi até no NAVE, que nós tivemos um grupo de pesquisa, deve estar tendo, que é sobre objetos de aprendizagem. Só acontecendo no NAVE, para quem não é do Rio? A NAVE é uma escola que foi montada pelo eFuturo, né? Pela Maíra e pela Samara Werner. E junto com o governo do estado, é uma escola que foi bastante inovadora. E nós lá dentro fizemos referência, né, em relação à foi um trabalho, inclusive, até em cima do meu trabalho de pesquisa que foi na época. Que a gente puxou os educadores para eles criarem. A gente ouviu a demanda dos educadores, isso é muito importante. Às vezes, o cara chega com um pacote pronto, o educador, cara, eu não participei disso, eu não tive nenhum acesso a isso, como assim? Então, é muito importante que o educador participe, ele tenha aquela, digamos assim, ele se sinta dono daquilo ali. Parte daquela criação também. Porque aí está dentro da realidade dele, né? Bom, o nosso tempo aqui voou no programa de hoje, mas como estamos falando de tecnologia, a gente quer que você em casa aí leve essa discussão adiante, que não acabe aqui nos nossos 25 minutos. Deixa eu mostrar referências para você na internet aqui, então o site do Conecturma, mencionado aqui pelo Rafael, conecturma.com.br. Você também tem o Tambor Educacional, mostrei o Facebook, que tem aqui o lançamento do Sr. X, mas também pode ter outras informações em tamboro.com.br. E ainda o outro site que eu vou deixar para você na tela, que é o riachuelogames.com.br. riachuelogames.com.br vai aparecer para você, representado aqui no estúdio pelo Antônio Marcelo. A gente tem aí um minutinho para encerrarmos. Maíra, vamos acabar com a moça no estúdio. A gente está falando aqui muito dos desafios, né? E falamos bastante aí de como tentar conectar, o interesse do aluno. Enfim, a gente sabe que há essa atenção, há um conteúdo. A gente está encaminhando para isso em relação à escola pública. Eu sei que junto à Tambor vocês também têm uma parceria com desenvolver esses games nas escolas públicas, né? Só para a gente encerrar. Então, que bom que você puxou esse mote, que eu estava aqui angustiada, que eu não tinha falado. A gente está no DNA da Tamboro, né? Nós somos um negócio social. A palavra Tamboro significa para todos, sem exceção. Então, isso já mostra, né, assim, no nome da empresa, que a gente, de fato, nasceu para contribuir com a melhoria da qualidade do sistema educacional brasileiro, trazendo inovação. E a nossa relação com a política pública está muito no meu DNA e da Samara, que é a sócia fundadora da Tamboro comigo. E aí, falando especialmente do Sr. X,
quando a gente lançou, essa semana, o aplicativo, a gente lançou junto com uma campanha chamada o X da Questão, que é um movimento nacional. A gente quer engajar cada vez mais pessoas, então isso é uma oportunidade incrível. E essa campanha o X da Questão é, para cada aplicativo que for baixado na Google Play ou na Apple Store, a Tamboro doa uma licença para uma escola pública. E para cada aluno que zerar o game, ou seja, que a gente garante que ele aprendeu mais álgebra, a gente dobra e doa mais uma licença. Então fica aqui o convite para vocês individualmente, para quem estiver assistindo, para entrar, né, é só entrar na Google Play, na Apple Store, ou entrar em contato com a gente pelo próprio site da Tamboro, para a gente poder fazer desse movimento um movimento nacional. Muito bom, então fica a provocação aí, o nosso tempo aqui já está esgotado. Obrigado aos três pela presença, muito obrigado por conversar com vocês. Obrigada, Valeu. Tchau, tchau. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. A gente se encontra aqui na tela do Futura ou no nosso site, todos os nossos episódios lá, futura.org.br/Conexão Futura está aqui para você. Falou? Até a próxima.